tudo bem com vocês? O problema era meu, né? Não é do programa, não é do computador, é dessa pessoa aqui mesmo. Vou contar o que aconteceu, porque eu tenho que contar, vocês sabem, né? Quem me conhece sabe. É o seguinte, tinha um cadeado que estava bloqueando tudo, porque o meu computador disse que precisava de uma segurança. Aí, quando eu saí e voltei, veio uma telazinha explicando o que eu tinha que fazer. Prontinho, né? Exatamente, Kate. O problema é a pecinha atrás da tela. Agora vamos, meu povo. Então, eu vou repetir tudo que eu tinha falado, tá bom? Vamos lá. Seguinte, nós vamos falar Aqui nós vamos hoje conversar sobre concordância verbal, tá bom? Então, gente, concordância verbal. É o primeiro assunto. Se der tempo, falaremos de outro assunto. Aí eu pego um outro assunto, né? Ai, linda, obrigada, meu amor. A matéria preferida, né? Difícil ouvir isso, né? Aquelas, como toda boa leonina, né? Que eu sou a preferida, eu sei, né? Mas a matéria. Vamos lá. Ó. Aqui. Concordância verbal, gente. Quando nós utilizamos a concordância verbal, nós vamos pensar no seguinte, tá? Existe a regra geral, tá? Como tudo na gramática da língua portuguesa, a maioria dos assuntos nós vamos ter a regra geral e nós vamos ter a regra, tá? Especial, não é exceção, hein? É regra especial, tá bom? Então, falando em regra geral, a regra geral é aquela história, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito em número, que é singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, tá bom? Veja bem, essas pessoas são consideradas os pronomes do caso reto, tá? Então, nós vamos ter lá eu, tu, ele, tá? No singular, ele, ela, nós, vós, eles, elas, aí no plural. Para eu encontrar, tá, o que ele está dizendo aqui, o núcleo do sujeito, tá? Eu devo fazer o quê? Tá? Perguntas ao verbo. Se eu quero encontrar o sujeito, então eu vou perguntar ao verbo. As perguntas que nós fazemos ao verbo, gente, são as perguntas quem, tá? Ou o quê? Estas perguntas, elas devem ser feitas antes do verbo. Naquele caso, então, eu venho e pergunto, olha aqui, ó. Quem critica? Eu sempre faço a pergunta no singular, tá, gente? Então, quando eu ponho aqui, ó, quem, né, ó, quem critica? Vê, é bem antes do verbo mesmo, né? Quem critica? Vamos ver? Quem critica? A resposta, nós. Então, se somos nós criticamos. Então, percebemos que o verbo aqui está concordando com a primeira pessoa do plural. É sempre assim, fazer a pergunta ao verbo, tá? E encontrar o sujeito. Quem fará os trabalhos? Sou eu. Então, eu farei os trabalhos. Agora, quando o meu sujeito, tá? Ele é composto por várias palavrinhas, eu vou ter que encontrar o núcleo. Vamos entender o seguinte: quem pode ser, tá? Na língua portuguesa, núcleo. Quando há várias classes gramaticais, nós vamos entender que o núcleo é sempre o substantivo. Por isso que nós estudamos lá as classes gramaticais. O núcleo é sempre o substantivo. Eu não vou, na regra geral, em hipótese alguma, concordar o verbo com, tá? Os elementos que não são substantivos. Então, vamos fazer uma análise rápida aqui, ó. Só nessa aqui de baixo, tá? Quem quebrou? Quem que quebrou? Eu vou descobrir que quem quebrou foram, tudo isso é o sujeito, minhas 2 bicicletas importadas, certo? Agora, minhas
é pronome. Duas é numeral. Bicicletas é substantivo. E importadas é o meu adjetivo. Tá bom? Então, com quem que o meu verbo vai concordar? Com bicicletas. Neste caso, o verbo ele não teria escapatória. Não é porque tudo está no plural. Então, né, é meio óbvio aqui o nosso verbo ficar no plural. Mas, gente, eu gosto de um exemplo aqui para mostrar para vocês. Olha, eu vou pegar aqui, vamos lá. Vou pegar de preto, que é, né, vocês enxergam. Ó, se eu puser aqui, olha, o preço dos combustíveis aumentou. Vamos deixar o verbo aqui, porque ele não vai caber, né? Aumentou. Ok. Veja, o que aumentou? O que aumentou? O preço dos combustíveis, certo? Então, quando eu falo preço dos combustíveis, reparem, eu tenho artigo, eu tenho substantivo, eu vou ter preposição mais artigo e um outro substantivo, tá bom? Simone, agora, como é que você sabe que o verbo tem que concordar com preço? Muito simples, tá? Vamos entender que o núcleo, ele nunca vai concordar com o elemento que tem preposição na regra geral. Então, se dos é preposição mais artigo, no meu verbo não pode concordar com o substantivo, tá? Então, na regra geral, o núcleo, tá? O verbo sempre concorda com o núcleo. E o núcleo é sempre aquele elemento que não tem preposição, tá? Vejam, ele está acompanhado de artigo apenas, certo? Então, nós sabemos aqui, tá? O preço dos combustíveis aumentou. O que aumentou? O preço dos combustíveis. Mas o núcleo, ou seja, o mais importante do meu sujeito é preço. Então, o verbo ali fica no singular, concordando com o preço. Ok? Gente, da regra geral, dúvidas? Vocês estão aí, é? Então tá. Se não tem dúvida, eu vou adiante, tá bom? Veja bem, a regra geral, ela é simples, ela é linda, certo? Sem mistérios. Se vocês fizerem as perguntas corretas para o verbo, tá? Vocês sempre vão encontrar. Só que, gente, para quem está chegando agora, para quem ainda não me conhece, eu sou a Simone, viu, gente? Eu nem falei, né? Eu acho que todo mundo já me conhece, né? Aquela coisa assim, viu? Mas, brincadeiras à parte, é o seguinte: o segredo da análise sintática, porque quando a gente fala em concordância verbal, é naquela partezinha do edital que está escrito lá, tá? Análise do período, certo? Então, entra na sintaxe aqui. E o segredo é sempre, em primeiro plano, encontrar o sujeito. E a pergunta para se encontrar o sujeito, ela é sempre feita antes do verbo. Agora, gente, vocês sabem, né? Língua portuguesa tem daquelas histórias, né? Dentro da análise sintática aí, dentro de concordância verbal, concordância nominal, regência, nós vamos ter o que chamamos de regra geral, que foi isso que eu acabei de falar. Mas nós vamos ter várias regras que nós chamamos de especiais. E na prova passada de vocês, né, do Banco do Brasil,
houve um exercício de concordância verbal em que eles misturaram várias regras. Eles misturaram a regra geral, no mesmo exercício, com as regras especiais. Então, gente, eu vou passar hoje para vocês as principais, tá? Regras especiais, certo? Pode até parecer um pouquinho de exagero. Eles não cobram tudo isso. Cobram sim. E eu trouxe essa questão hoje para depois que eu explicar todo o conteúdo, nós debatermos sobre ela, tá bom? Tem outros exercícios? Tem, mas esse em especial, que é um dos mais novos aí da prova de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora, já falamos aqui da regra geral, tá? Vamos entrar nas regras especiais. Vamos lá. Essa regra especial aqui, nós vamos entender o seguinte. Quando o pronome relativo, tá? Ele é o quê? Pronome relativo, nós temos o que, quem, cujo, tá? Onde, aonde. Na concordância verbal, nós vamos ter que dar atenção aos pronomes relativos que e ao pronome relativo quem. Então, vamos primeiro falar aqui do que é o mais simples, tá? Então, vamos lá. Se o sujeito está representado pelo pronome relativo que, o verbo vai sempre concordar com o antecedente desse pronome. Então, vejam que interessante. Olha, hoje sou eu quem começa a partida. Quem começa a partida? Eu. Tá vendo que o que está aqui? Eu vou fingir que ele não existe, certo? E vou fazer com que o meu verbo concorde com o antecedente. O antecedente é a primeira pessoa do singular. O verbo tem que ficar na primeira pessoa do singular. E ponto, gente. Mais nada. Tá bom? Agora, se fosse, hoje somos nós que começamos. Hoje é ele que começa. Então, eu sempre concordo aqui com o antecedente do pronome relativo, ou seja, com a pessoa do discurso. Agora, gente, quando o pronome, tá? Relativo é o quem, tá? Quando o pronome relativo é o quem, a história muda. A história é outra completamente diferente. Por quê? O verbo vai ter opção. Então, vamos lá. Olha o que diz a regra. Se o sujeito, no caso, né, for representado pelo pronome quem, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular, concordando com o próprio relativo, né, com o próprio pronome quem, ou ele concorda com a antecedência desse pronome. Então, eu vou ter que ver aqui o que eu vou fazer. Se eu decidir que o verbo vai concordar com o pronome relativo quem, se é pronome relativo, ele sempre concorda na terceira pessoa do singular. Eu vou entender que é ele, ok? Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Foram os meninos quem quebrou a vidraça, tá? Foram os meninos quem quebrou a vidraça. Veja bem, se eu escrevi quem quebrou aqui, significa que aqui o verbo concordou com o quem. Então, ele quebrou. Percebe? Se o quem concorda aqui na terceira pessoa do singular, então fica quebrou. Ou eu posso colocar foram os meninos quem quebraram a vidraça. Certo? É claro que a prova não vai poder cobrar de vocês na mesma questão as duas formas, certo? Mas, por exemplo, quando nós lemos o seguinte, tá? Somos nós quem paga a conta. Não fica estranho, gente? Somos nós quem paga a conta. Parece que eu estou falando nós vai, quando na realidade eu não estou falando nós vai, certo? Porque eu estou concordando com o pronome quem na terceira pessoa do singular.
Olha esse aqui, ó. Fomos nós, né? Parece aquele que eu falei, né? Fomos nós quem paga, ó. Fomos nós quem entregou os documentos, tá? Dói-me, exatamente, dói o ouvido, mas é correto. Mas olha como soa estranho. Fomos nós quem entregou os documentos, tá? Tá aí, tá? Feio, Kate, que feio demais. Porém, é correto, porque o verbo está concordando aqui na terceira pessoa, certo? E olha aqui embaixo, aqui é do jeito que a gente está acostumado a falar, não é? Fomos nós, né? Olha aqui, fomos nós quem entregamos os documentos. Neste caso, o verbo está concordando com o antecedente. Então, nós temos de ficar espertos. Por quê? Porque se o pronome relativo quem pode, e no caso, ele aceita as duas concordâncias, então eu posso fazê-las. Já o pronome que, gente, o pronome relativo que sempre concorda com o antecedente. Então, não esqueçam. Na prova passada, como vocês vão ver, eles cobraram o pronome que. Eles cobraram essa regra, mas foi com o pronome que. Daria para colocar voz? Como assim, Gerson? Que voz? Gente, todo mundo agora está me ouvindo normal, né? Ah, então tá bom. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Ah, dá! Dá sim. Vamos colocar no passado, já que estamos fazendo aqui no passado? Entendi, entendi. Ó, no caso, né? Aí eu vou ter que mudar tudo, tá? Fostes, vós, quem entregastes, ou, tá? Deixa eu ver o que ele pôs aqui, tá? Vamos lá. Ó, eu entendi o vós, entendi outra coisa. Voz de voz, tá? Vamos lá. Se eu usasse aqui o pronome relativo, tá? O quem com o vós, eu também posso, tá? Fostes, vós, quem entregastes, concordando com vós, tá? Ou fosse vós quem entregou. Eu vou tentar escrever aqui, eu vou pegar a lousa e vou escrever, tá bom? Aí acredito que a sua pergunta vai ficar mais clara, a minha resposta à sua pergunta, tá bom? Vamos lá. Eu vou usar aquela lousinha, gente, hoje. Vamos lá? Vou ajeitar agora bonitinho. Demora um pouquinho, né? Vocês estão vendo? Ó, saiu errado aqui, tá, gente? Erro de digitação. Vamos tentar arrumar, tá? Não consegui, mas tira daqui, eu vou ler certo. Fostes, vós quem entregastes, tá? Ou fostes, vós quem entregou. Se eu concordar, aqui, cadê ele que me perguntou? Gerson, se eu concordar com vós, tá? Se eu concordar com vós, não consigo agora mudar. Vai sumir, quer ver? Ó. Se eu, aqui, ó, se o verbo concordar com quem, vai ficar entregou. Mas, como ele pode fazer essa concordância, aí fica entregastes. É a mesma coisa, tá bom? Tá? Até que eu consegui. Tô conseguindo usar tudo hoje aqui, tá? Vamos lá. Só que é fostes, tá, gente? Tá bom? Que não saiu lá.
Continuando. Essa regra eu já vi várias vezes, tá? Para Cisgran-Hill, ela gosta, tanto que estava, só que estava com o pronome que. Eu não vou ficar dando muito spoiler da questão, né? Porque senão, para quem não viu, perde a graça, né? Agora, gente, essa regra, ela sai totalmente fora da regra geral. Lembra que eu falei para vocês que na regra geral, o verbo, ele se desloca para concordar com o núcleo do sujeito? Lembra disso? Que o verbo ele se desloca para concordar com o núcleo do sujeito? Então, quando, tá? O meu núcleo do sujeito for representado pelas expressões partitivas, a maioria, a minoria, a maior parte, o menor número, grande quantidade, e eu vou escrever para vocês, tá? Sabe aquela história que vocês vão ter que memorizar? Vocês vão ter aí de ter em mente estas palavras que eu vou escrever aqui para vocês. Quando o núcleo do sujeito, anotem aí, for uma dessas palavras aqui, olha, maioria, minoria, parte. Essas são as que mais caem, tá, gente? Parte, porção, multidão, e grupo. Anotem essas palavras, tá? Nesta regra. Regra do partitivo, ok? Regra do partitivo, tá? Quando o núcleo do sujeito for um partitivo, ou coletivo, como eles chamam, tá? Mas vamos chamar só de partitivo, tá? E para o núcleo do sujeito ser partitivo, deve haver uma dessas expressões: maioria, minoria, parte, porção, multidão e grupo. Certo? Se nós tivermos como núcleo do sujeito uma dessas expressões e um determinante plural, o meu verbo, ele pode concordar tanto no singular quanto no plural. Então, eu vou fazer: a maioria das pessoas passou no concurso. Vamos ver? Eu escrevi tudo certo. Ou a maioria das pessoas passaram no concurso. Gente, eu vou falando enquanto eu estou escrevendo, para vocês não acharem que eu fui embora, tá? Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora vocês estão vendo, não é? Vamos lá. A maioria esmagadora não, Kate, pelo amor de Deus, eu morro com uma coisa dessa. Não me faz isso, tá? Olha aqui. Vamos lá. Tentar pegar a caneta. Gente, sabia que isso ia acontecer. Né? Então, vamos lá. A maioria, né? A maioria das pessoas... Eu tô ficando nervosa. Não vou poder mexer com a outra caneta agora, que ele não quer deixar. Mas vocês sabem que eu sou insistente, né? Vamos lá. A maioria das pessoas passou no concurso. Quem passou no concurso? A maioria das pessoas. Tudo isso é o meu sujeito. Só que o núcleo é a palavra maioria. Lembra? O núcleo do sujeito é sempre aquela expressão que não está acompanhada de preposição. Tá bom? Então, vamos lá. A maioria passou. Por que eu escrevi passou? Porque aqui o meu verbo, ele resolveu concordar com a expressão maioria. Só que quando o meu núcleo do sujeito tem uma daquelas palavras que eu escrevi para vocês, o meu verbo ele pode também concordar com o determinante plural. O determinante plural aqui não são pessoas,
Faltou um S aqui, né, gente? Um A aqui, ó. Pronto. É que irrita, né? Vamos lá. Então, agora aqui o verbo está fazendo isso, ó. A maioria das pessoas passaram. Aqui o verbo está concordando com quem? Pessoas, tá? Então, a regra do partitivo, ela consiste nisso, tá bom? O verbo, ele se desloca para concordar com o núcleo do sujeito. Porém, ele também pode concordar com o determinante que estiver no plural. Regra muito, muito importante. Regra que cai na maioria das provas, inclusive na prova de vocês, que é o que nos interessa hoje aqui. Tá chegando, tá? Uma prova super linda para vocês, né? Então vamos lá, ver esse assunto direitinho que a prova ama. Então, vamos ver aí, tá? Continuar a nossa saga. Outra regra especial, pessoas. Vamos lá? Outra regra especial agora, tá? Tudo certo até aqui? Assim, se não tiver, não hesitem, perguntem, tá bom? Aqui, ó, outro exemplo, tá, gente? Vamos ver? Ó, a maioria das lojas estava fechada. O que estava fechada? A maioria das lojas. Aqui o verbo está seguindo a regra geral, concordando com maioria. Mas aqui, tá? O meu verbo decidiu concordar com o determinante plural. Ele pode? Pode. Certo? Vocês percebem? Ele pode tudo nessa regra, tá bom? Outra regra, pessoal. Vamos ver? Essa regra aqui é uma regra interessante. Uma vez que todo mundo usa errado, e eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Todo mundo usa errado isso aqui. Então, sabe, né? Se usa errado, a prova se aproveita, né? E aí dá problema. Vamos ver. Quando, né? Com esses nomes, tá? Com essas expressões que elas já são plural, quem vai determinar se é singular ou plural não é a própria palavra, é o artigo que a acompanha. Por exemplo, Andes fica na América do Sul. Quem fica na América do Sul? Andes. Estados Unidos é uma potência. O que é uma potência? Estados Unidos. Agora, se houver o artigo antes deste nome, o verbo deverá concordar com o artigo, tá? Então, olha aqui que interessante, tá? Ó, o verbo concorda com o artigo. Agora, os Andes. Quem fica na América do Sul? Os Andes. Quem é uma potência mundial? Os Estados Unidos. Olha o verbo concordando aqui, tá? É uma regra que ela não é complicada, porém, gente, né, nós temos de tomar aí um certo cuidado com ela, tá bom? Tá? Não esqueçam. Tá? Oi, Kay. Numa redação, você está me perguntando para uma redação, você pode usar usa? Se é para redação, a resposta é não. Tá? Usa os Estados Unidos, tá? Na redação não, tá bom? Mas para qualquer outra coisa que você for escrever, pode-se utilizar a sigla sim, tá? Tá bom? A não ser, Kate, naquela história lá, né? Não, aí você não usa artigo, né? Ah, USA, aí você não vai pôr os USA. Não, aí você usa, igual eu pus aqui, ó, Estados Unidos. Só que em vez de Estados Unidos, você põe, né, a sigla dele. E aí fica sem artigo, tá bom?
Então, em revista, jornal, tudo. Ultimamente, gente, eles não têm seguido muito as regras, sabe? Eu até entendo por quê, tá? É muita coisa que, se começar a usar muita e muita regra, não atinge todo o público que eles precisam, tá bom? Então, até se entende. Mas aí, quando a gente vai fazer ali algo para uma prova de redação, por exemplo, tem de ser a regra na íntegra, tá bom? Falando nisso, cadê minha redação, bonita? A gente conversa. Gente, tá? A concordância verbal, tá? Com pronome de tratamento. Pronome de tratamento são aqueles pronomes você, Vossa Excelência, Senhora, Senhorita, Dona, né? Vossa Eminência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria. Pronome de tratamento, ele é algo interessante. Por quê? Se eu pensar nas pessoas do discurso, quem são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? A primeira pessoa, né? No caso, né, se dirige à segunda pessoa, tá? E a primeira e a segunda pessoa se dirigem à terceira pessoa, ok? Então tá. Aí o que que vai acontecer? Quando nós utilizamos os pronomes de tratamento, nós vamos entender que ele é utilizado para a primeira pessoa falar com a segunda pessoa. Porém, tá? Vamos deixar claro aqui. Porém, na hora de fazer a concordância verbal, os pronomes de tratamento sempre concordam na terceira pessoa, seja do singular, seja do plural. Quando vocês pensarem em terceira pessoa, lembra, tá? De ele, ela, tá bom? Então, olha aqui. Vossa Majestade enganou o seu próprio povo. Não é porque é iniciado por vossa que eu vou pôr enganaste, sabe? É Vossa Majestade enganou o seu próprio povo, tá? Aí vem lá, Vossas Senhorias encontraram seus eleitores. Tudo bem? Olha aqui, terceira pessoa do plural. Nunca nós vamos concordar, tá? O pronome de tratamento com a segunda pessoa. Pronome de tratamento concorda sempre na terceira pessoa. Tá bom? Certo? Quanta regra, não é? Gente, agora olha essa regra que interessante, tá? Na concordância verbal, se houver o pronome se, nós vamos ter de ficar atentos, né? Se antes dele há ou não preposição. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho as preposições, tá? Quando nós falamos em preposições, vocês têm um monte de preposição. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, sem, sob, trás. Agora veja, será que eu vou precisar de tudo isso? Simone, a prova é daqui a pouco. Você quer que eu memorize tudo isso? Não. Porque a maioria, tá? Ela sai em automático lá na regência verbal. Agora, seria bem interessante, gente, se vocês memorizassem. Deixa eu limpar aqui. Se vocês memorizassem essa aqui, olha. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Para quem não conhece ainda, ó. Olha isso, gente. Ema para de compor. A Ema é uma menina que compõe músicas muito mal. Então, estamos pedindo para que ela pare de compor músicas.
E aí, percebam que eu fiz de cor diferente. Cada cor é respectiva a uma preposição. Então, aqui eu tenho as preposições em, a, para, de, com e por. Quando eu falar em preposição, gente, lembra principalmente destas preposições. Então, o que nós vamos entender? Se houver o pronome se e não estiver seguido de preposição, o meu verbo vai procurar o sujeito. Se houver o pronome se seguido de preposição, o meu verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Como assim, Simone, pelo amor de Deus? É? Sabe aquela história? Era um outro parceiro, tá? Se eu pegar aqui e fizer assim, quer ver, ó? A gente vê direto isso, olha. Aluga-se. A gente vê direto, não vê? Aluga-se casas. Ultimamente, o que eu mais tenho visto é aluga-se, vende-se, não é? Só que está errada essa construção. Por quê? Casas são alugadas. Casas aqui é o meu sujeito. Como é que eu sei? Horas, depois desse ser, aqui, ó, não tem preposição. Então, o meu verbo, ele tem que ficar como? Alugam-se casas. Tá? Alugam-se casas. Agora, olha essa construção. Precisa ser de empregados. Vocês lembram que eu falei que na regra geral o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito, não é? E que núcleo do sujeito não tem preposição? Olha bonita aqui. Então agora de empregados não é o meu sujeito. Ele é complemento verbal do verbo precisar. Então sempre que houver um pronome relativo, desculpa, um pronome aqui, né? Um pronome. É o pronome se, tá? Seguido de preposição, o verbo sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Agora, se não houver preposição, como nós estamos vendo aqui, o que acontece? Eu procuro o sujeito. Se são casas, alugam-se. Se fosse casa, aluga-se. Certo? Então, gravem isso. Anotaram? Porque é importante, bem importante. Aliás, né, tudo que eu estou falando é importante, né, gente? É sempre assim, né? Acho que todo professor chega aqui e fala que tudo é importante. Acho que vocês tiveram aula de redação. Deixa eu achar uma tela aqui para mim. Estou voltando na minha tela, tá? Pessoal, além dessa regra, tá vendo? Ó, eu fiz aqui, tá, gente? Para vocês perceberem, ó, vários exemplos, tá? Mas é que eu sempre gosto de escrever, que eu acho que fica mais explicadinho do que só aqui, né? O slide. Aceitam-se terra e tijolos. Terra e tijolos são aceitos, tá vendo, ó? Tá? Verbo no plural, por quê? Porque sujeito é composto. Aguarda-se o resultado. O resultado é aguardado. O que se oferecem? Vagas. Né? O sujeito aqui plural, o verbo fica no plural. Já com preposição, olha, necessita-se de, tá vendo? Ó, funcionários. Precisa-se de costureiras.
Tá bom? Certo? Gente, olha que regrinha mais interessante, tá? Olha que regra mais interessante aqui. O que nós temos? Vamos ver? O que nós temos aqui? Nós temos porcentagem, tá? Porcentagem. Então, vamos ver? Todas as vezes que nós falamos em porcentagem, o que nós vamos entender? Que há maneiras diferentes de fazer a concordância, tá? Na realidade, há 3 formas de se fazer esta concordância. Vamos lá, tá? Quando a porcentagem for apenas o número inteiro, gente, ó, apenas porcentagem, né? Com o número inteiro. Olha aqui, 1% passou no concurso, 3% passaram. Por quê? A regra é concordar, então, com o número inteiro, tá? A regra é concordar com o número inteiro. Já se a porcentagem for feita com 2 números, a concordância sempre será feita com o número inteiro, ou seja, com o número que aparece primeiro. Então, deixei destacado aqui, ó. 1,9% passou no concurso. Por quê, Simone? Porque está concordando com o 1. 0,8% chegou. Por quê? Porque está concordando com 0. 2,1% passaram. Por que passaram agora? Porque está concordando com 2. Tá? Passou de 1, são 2. Ok? Fica no plural. Mas também há um número percentual aí, que ele é feito com determinante. E aí vai aparecer aí essas expressões do, da. Aí a concordância, gente, pode ser feita de 2 formas. Ou concorda com o número, ou concorda, tá, com o determinante, tá bom? Então, olha aqui, ó. 1% dos alunos passou, percebemos que estamos concordando o verbo com 1%. Ou 1% dos alunos passaram. Agora, o meu verbo, tá? Sem dó e nem piedade, está concordando com alunos. Então, as 3 formas são corretas, tá? Qual forma que eles gostam? Por incrível que pareça, não há aí uma preferência, tá? Porém, o que eu vejo bastante nas provas é isso aqui, ó. Quando eles pedem essa regra, é 1,8, 1,7, que é para a pessoa confundir, né, gente? Ela pensa assim, ah, é 1,7 é mais que 1, então, né? Vou concordar no plural, e erra, porque a concordância, ela é feita no singular, tá bom? E vamos lá, tá? Gente, nas indicações de horas, datas e distância, o verbo ser sempre vai concordar com o numeral. Hoje são 13 de maio, tudo bem? Só que eu também posso falar assim, ó. Hoje é dia 13 de maio. Aí, então, o verbo está concordando com o dia, tá? Com a palavra dia e não com a data em si, tá? A mesma coisa, tá? Ó, são 3 horas, tá? São 3 horas, é 1 hora, é 12:30, porque é referente a meia hora, tudo bem? E por aí vai. Não existe são meio-dia, tá? Muito menos são 12:30. É 12:30, tá bom? Agora, gente, essa regra aqui é a regra dos verbos impessoais. Primeira coisa, o que significa ser impessoal? Um verbo, quando ele é impessoal, ele não tem pessoa. Ele não tem primeira, segunda, terceira pessoa para concordar. Um verbo impessoal, ele é aquele que aparece nas orações sem sujeito da língua portuguesa. Então, sempre que uma oração não tem sujeito, tá? A gente percebe que ali tem um verbo impessoal. Então, já fica claro, verbo impessoal concorda sempre na terceira pessoa do singular,
E quando um verbo é impessoal? No caso específico do verbo haver, que é o mais importante, nós sabemos que o verbo é impessoal quando ele tem, tá, sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Se conseguir gravar aí apenas o existir, eu já estou felicíssima, tá bom? Então vamos lá. Vamos, tá? Há problemas aqui. Havia muitas pessoas. Houve muitos problemas. Havia acidentes. Veja, gente, o verbo, ele não flexionou. O verbo não foi para o plural. Por quê? Porque verbo impessoal não vai para o plural. Verbo impessoal, ele pode até mudar de tempo, passado, presente, futuro, mas jamais, em hipótese alguma, ele muda de, tá? Pessoa. Ele sempre fica na terceira pessoa. Portanto, quando o verbo haver tiver sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele não tem plural. Não existe houveram, não existe haverão, existe haverá. Haverão nunca, tá bom? O verbo haver também vai ser impessoal quando ele tiver sentido de fazer, no sentido de tempo decorrido, tá? Tempo passado. Há dias que não o vejo. Havia 2 semanas que ele partira. Percebe? Tá? Então, eu não posso falar assim, né? Falar ainda, né? Ninguém fala, mas escrever há 10 anos e não colocar o H, porque está errado. Pela concordância, nós percebemos aí que fica errado. Tá bom? Certo, pessoas? Um outro verbo impessoal muito, mas muito importante, é o verbo fazer. O verbo fazer, gente, ele vai ser impessoal quando indicar tempo decorrido também, ou clima, temperatura, estado atmosférico. Sabiam disso? Um tempo decorrido. Faz 3 dias que estou aqui. Fazia 2 meses que nos conhecíamos, tá? Então, faz 3 dias. Fazia 2 meses que nos conhecíamos, tá? E vamos lá, tá? Não posso falar que fazem, né? Clima, temperatura, estado atmosférico, tá? Vamos lá? Ainda faz dias frios no mês de agosto. Fez tardes ensolaradas enquanto estive no Rio, tá? Então, são verbos bem importantes. Gente, também é verbo impessoal os fenômenos naturais, como chover, nevar. Só que esses verbos, gente, não são pedidos em provas, porque ninguém fala chovemos, ninguém fala choverão, né? Todo mundo fala choveu, chove, choverá. Então, não são verbos que são pedidos devido às pessoas, né, utilizarem corretamente. Então, o que eles vão fazer? Eles vão dar aí preferência para os verbos que a maioria fala errado, tá bom? Acontece que verbo impessoal, quando ele está inserido numa locução verbal, o que acontece? Tá? Se ele está numa locução verbal, primeira coisa, em uma locução verbal, nós vamos entender que o último verbo é considerado principal. Os anteriores são auxiliares. Então, vou colocar aqui, ó. Vai chover. Quando eu falo que vai chover, eu tenho uma locução verbal. São 2 verbos juntinhos. Esse primeiro verbo nós vamos chamar de auxiliar. Eu vou chamar de auxiliar. Esse segundo verbo eu vou chamar de principal. Ok?
Então, vamos entender que quando o meu verbo principal ele for impessoal, ele passa a impessoalidade dele para o auxiliar. Ou seja, ninguém vai ficar no plural. Então, certo? Olha isso aqui. Pode haver problemas. Deve fazer dias quentes. Eu não posso escrever, gente, podem haver problemas. Devem fazer dias quentes. Se eu fizer isso, está errado. Por quê? Quando um verbo impessoal é o principal em uma locução verbal, ele passa a impessoalidade dele para o seu auxiliar. Tá? E aí, pessoas? Dúvidas? Vamos fazer um exercício? Vamos? Gente, eu vou dar um tempo para vocês fazerem um exercício, tá? E daqui a pouco eu comento, tá? Quando vocês acabarem, por favor, ou escrevam a letra que vocês escolheram, ou escreve um ok, tá? Quando a maioria aqui me der um ok, eu mudo a tela do exercício, tá bom? Ou melhor, desculpa, eu comento o exercício. Gente, eu rabisquei aqui sem querer. Deixa eu limpar. E vamos comentar? Deixa eu ver. Vou esperar mais 2 minutinhos, para quem não conseguiu fazer ainda. Poucas pessoas. Como eu falei, gente, se não quiser pôr a letra, só põe um ok, porque eu preciso ter
a noção aí de tempo que vocês levam, tá bom? Não precisa responder, só põe ok, já fiz, mas não quero te falar a resposta, né? Tá bom? Eu não sei por que minha tela está rabiscando, não posso mexer em nada aqui que ela quer rabiscar, gente. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos lá. A frase em que a concordância verbal atende ao que prevê a norma padrão da língua portuguesa é. Vamos analisar uma por uma. Primeira coisa, o verbo já começa aqui, né? Então eu venho e pergunto para ele: o que restava? O que restava? Cerca de 15 candidatos, né? Candidatos é o substantivo. Então, restavam, né? Se cerca de uma expressão que não vai, né? O verbo não vai concordar com ela. Vamos lá, na letra B. Sou eu que elabora as perguntas. Bom, aqui eu tenho o pronome relativo que. O pronome relativo que, o verbo é obrigado a concordar com o antecedente do que. Se fosse quem, estaria correto. Então, sou eu elaboro, o erro está aqui. No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por algoritmos, né? Onde está a borracha disso aqui? Vamos ver. O que poderá ser realizado? A maioria das tarefas. Opa, eu tenho um núcleo partitivo, maioria, que pode ser, né, um núcleo partitivo. Maioria, minoria, parte, porção, não é isso? Multidão, lembra? Grupo. Então, o que eu faço? Quando o meu núcleo é composto por uma dessas palavras com determinante plural, o verbo pode concordar com o determinante. Portanto, eis o nosso gabarito, letra C. Essa regra aqui, ó. Nenhum de nós estamos. Não, tá? O verbo tem que concordar com nenhum, né? Não é regra geral, desculpa, não é uma regra especial para ele concordar com o elemento que tem preposição. Então, nenhum de nós está, né? Tudo bem, Wagner? Nenhum de nós está preparado. Bom? Na letra E, mais de um indicador. Se é mais de um, gente, o verbo vai concordar aqui, ó. É usado, tá? Não esqueçam com a expressão mais de um aluno chegou atrasado. Mais de um professor, tá? Falou sobre gramática e por aí vai. Tá bom? Questão da última prova de vocês. Perceberam aí que eles misturaram várias regrinhas, né? Ana, letra A, vamos lá. O que restava? O que restava? Deixa eu vou apagar, tá? Ó. Cerca de 15 candidatos. Só que o verbo, meu amor, ele não pode concordar com essa expressão, tá? Então, 15 candidatos, né? 15 é numeral, não é núcleo, candidatos é o substantivo. Então, vai ficar restavam. O verbo vai para o plural, concordando aqui com candidatos. Tá bom? Deu para pegar o que eu falei? Essa expressão aí, cerca de, é para enganar a gente, viu? Tá? Bem ruinzinha, né? Porque quando você lê restava cerca de, parece automático você entender que está no singular. Aí eu vou reforçar com vocês a importância de vocês sempre, gente,
encontrar o núcleo do sujeito. Agora vocês vão fazer outro exercício. Enquanto vocês fazem aqui, vamos ver? Vocês vão mandando, meu computador vai avisando aqui. Isso, vamos ver? Só estou pegando aqui, que acho que vai dar tempo de a gente falar também da concordância nominal. Estou torcendo aqui, vamos ver. Para deixar aqui prontinho para não atrasar nada, né? Vamos lá? Já vou ver esse exercício com vocês. Vamos lá. Todas as frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal. Então, eles estão dizendo que todas estão corretas. Uma delas, porém, admite uma outra concordância também correta. Assinale, né? Vamos ver? Vamos lá. Atende a diferentes propósitos o uso do computador, tá? O que atende a diferentes propósitos? O uso do computador, tá? O uso não tem uma regra especial aqui. Então, o verbo ele se desloca para concordar com o núcleo. Não admite outra regra, não pode ser a letra A. Precisa ser. Esse urgentemente aqui foi para enganar a gente, né, gente? Porque é o advérbio, e quem me conhece sabe. Eu sempre falo que advérbio é a erva daninha da língua portuguesa. Ele aparece em tudo quanto é lugar, gente. Só para atrapalhar. Aí eu vejo o quê? Eu vejo que tem um ser, tem uma preposição, o verbo fica sempre no singular. Não admite outra concordância. Nunca se venderam tantos portáteis, né? Portáteis, né? Nunca foram vendidos, né? Dessa forma, né? Se venderam tanto, tal. Tá certo, concordando com portáteis aqui. Malograram todas as suas tentativas, regra geral. Mas aqui, sou eu quem dependo mais dele. Quando o núcleo, vou até apagar o que eu fiz nas outras, só para dar destaque para ele. Quando o verbo, tá? Ele vai fazer a concordância com o pronome relativo quem, ou ele concorda com o antecedente, que nesse caso ele concordou com o antecedente,
Ou o verbo concorda com o próprio pronome relativo quem. Sou eu quem depende. Ele depende. Lembra que eu falei que o quem concorda na terceira pessoa? Terceira pessoa do singular? Eis aí a resposta. Tá bom? Então, nossa resposta é a letra E. Por quê, gente? Ele queria, tá? Não, Davi, eu não tava olhando. O Davi pôs aqui, pela cara da professora, a E está errada. Não, muito pelo contrário, ela era certa. Enquanto vocês respondiam o exercício, Davi, o que que eu fiz ali? E o Oniel também, né, que é a pergunta dele. Assim, vou contar. Eu estava com outra abinha aberta para pegar a concordância nominal, porque eu acredito que vai dar tempo de a gente falar um pouquinho de concordância nominal, pelo menos uma meia horinha. Aí vocês já ficam com toda a concordância da língua portuguesa prontinha, tá bom? Então eu estava lá pegando, talvez a minha cara era de pensando, onde será que está? Onde será que está que eu já havia feito, tá bom? Então tudo bem, tá? Seguinte, gente, errar, na minha opinião, errar é o de menos, enquanto vocês estão estudando, tá? Por quê? O importante é entender por que errou. Se vocês estão entendendo o motivo pelo qual vocês estão errando, eu já estou felicíssima, tá bom? Então vamos lá. Outro exercício. Aqui eu vou aproveitar para explicar uma outra coisinha que pode ser que caia na prova, não é muito comum, tá? Mas vamos lá, só tem uma coisinha que eu não expliquei. Vamos lá? Indique a opção em que a concordância. Então, meu amor, Oniel, depende, tá? Eu e tu, no caso, né? Você está dizendo se o tu não tem que vir antes. Isso não é nem tanto por regra, é mais por educação. Não é a regra que diz que o tu vem antes, é a educação, sabe? Como assim? Primeiro eu coloco a pessoa, depois eu, tá? Mas em regra, eu não necessariamente, tá bom? Então, do jeito que eles formularam a prova aqui,
Eu não posso falar que está errado, porque, em regra, tanto faz. Mas, por educação, é muito melhor nós colocarmos o tu antes, tá? Então, assim, tu e eu, tá? Por educação, mas não por regra, tá bom? Vamos ver, gente. Indique a opção em que a concordância verbal não está feita corretamente. Primeira coisa, aqui, ó, quem que aceitava? Na letra A, eu vou ter homens, mulheres, guris, ninguém. Sempre que vocês tiverem um sujeito composto e o verbo for resumido aqui pela, né, no caso, por um pronome indefinido, ninguém, ninguém, alguém, nada, tudo, o verbo é obrigado a concordar com ninguém, no caso, tá? Com o pronome. Então, a letra A está certa. Já na letra B, o verbo haver, com o sentido de existir, acontecer ou ocorrer, ele é impessoal e ele aparece sempre na terceira pessoa do singular. Na cidade havia mulheres com vassouras, né? Seriam bruxas, né? Vamos lá. Percebe, gente? Então, o erro está aqui. O verbo haver, ele nunca tem plural. Viu lá o verbo haver, gente, nas questões de prova? Troca por existir. Se couber o existir, o verbo haver nunca vai ter plural. Eu e tu, eu posso trocar por nós, não posso? Então, acreditaríamos estar correto. O maior problema daquele grupo, tá? São as superstições, tá? Veja bem aqui. Neste caso, tá? O verbo ser, ele está concordando aqui, tá? Ó, as superstições são o maior problema daquele grupo, tá bom? Tá? Ele está invertido aqui, né? O que é o maior problema do grupo? As superstições, então está correto, tá? Concordando aqui. Os piazinhos é plural, o verbo ter no plural, ele tem acento circunflexo. Portanto, o gabarito desta questão é a letra B de bola, tá? Antes de passar para a concordância nominal, eu quero deixar claro um pouquinho aqui o plural, tá, gente? Oh, meu Deus. Do que a gente chama aqui dos verbos com acento diferencial, tá? Para ficar bem claro aí para vocês, tá bom? Tá? Ave Maria, vocês têm um monte de coisa aqui, hein? Vamos lá. Vou sair daqui, não gostei disso, não. Brincadeira, aquilo lá eu gosto que é redação oficial. Vamos lá. Gente, se eu pegar aqui o verbo ter, não esqueçam disso aqui, ó. Isso, meu amor. Wagner, pensa assim, ó. Se tiver lá um pronome, um sujeito composto, e a última palavra do seu sujeito composto for um pronome indefinido, que ele é invariável, né? Os invariáveis, ninguém, alguém, algum, tudo, nada, nenhum, o verbo sempre concorda com esta expressão, tá bom? No singular, tá? Aí, se vocês tiverem aqui o verbo ter, tá? O verbo ter e o verbo vir, vocês vão pensar assim, gente. No singular, ele tem, eles têm. A diferença vai ser o acento circunflexo, ok? A mesma coisa o verbo vir. Ele vem. Eles vêm. Tá vendo, ó? Acento circunflexo. Se for derivado do verbo ter, vamos pegar o verbo reter, tá? Vocês vão colocar acento nas duas formas, ó. Ele retém. Só que vocês vão pôr acento agudo, né? Eles retêm.
acento circunflexo. É assim que faz a concordância dos verbos ter e vir. A mesma coisa, gente, se for um derivado do verbo vir, tá? Vou pegar aqui o convir. Tá? Convém, eu não tenho espaço, então vou fazer assim, ó. Convém, singular. Convém, plural. Ok? É isso, tá? Então, essa regrinha aqui. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre, tá? Concordância nominal, que é uma sequência, tá? A gente tem a concordância verbal e a concordância nominal. Tanto que a maioria dos exercícios, eles são... Só vou pegar aqui o material. A maioria dos exercícios, gente, eles são misturados, né? Às vezes eles pedem concordância verbal e concordância nominal. Até eu carregar o outro, tem mais um exercício aqui, eu vou deixar vocês fazendo, né? Vamos ver se vocês querem esperando sem fazer nada. Deixa eu ver se esse aqui dá já. Dá. Vamos fazer esse enquanto eu carrego outro material? Então, vamos lá? Assinale a opção em que a concordância segue a norma culta da língua, né? Vamos lá. Eu gosto desse exercício para mostrar uma coisa. Gente, tudo que tiver entre duas vírgulas na concordância, tá? Vocês devem retirar. O que está entre duas vírgulas, vocês retiram, tá? Então, vamos ver? Ó, o que que acontece? Tá? O que que acontece? Muitas situações inesperadas e inusitadas, sendo que situações, elas acontecem. A letra A já está errada. Faz mais de 20 anos que a família iniciou sua aventura. O verbo fazer com sentido de tempo transcorrido, ele é, tá? Ele é impessoal. Então, essa aqui tá certa. Na viagem, haviam, opa, o verbo haver com sentido de existir, já vamos tirando aqui. A família, né? Vamos lá. Quem passou mais de 20 anos? A família. Então, ela passou, a família passou, né? Ai, escrevi aqui embaixo. Letra E. A firmeza para entender desafios e obstáculos podiam chegar. Não. Né? O que que podia, né, significar? A firmeza, ó, tudo isso é sujeito, né? Ó, a firmeza, né, podia chegar. Então, se é firmeza o núcleo aqui, ela podia significar, não sei por que chegar, tá, gente? Falei 3 vezes chegar e não tá escrito chegar aí.
é significar, mas é singular, ok? Então, a única correta é a letra B. Não, Aniel, o verbo fazer com sentido de tempo transcorrido, a transcorrer, clima, temperatura, ele é impessoal, ele nunca tem plural. Não existe fazem 10 anos, fazem 20 anos, fazem 3 meses. Isso não existe na língua portuguesa. É tudo faz. O verbo fazer só tem flexão se for ação fazer. Eu faço o bolo. Eles fazem o bolo, percebe? Tudo bem? Tá? Ficou claro? Senão vocês têm que me falar, não entendi, fala de novo. De nada, imagina, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Pessoal, quando nós falamos aqui em concordância nominal, nós vamos pensar o quê? Nome. Nome lembra substantivo. Então, a concordância. Ai, que bom, Wagner, que bom. Que bom, fico feliz, gente, que vocês estão entendendo, né? A minha explicação, né? Ou melhor, não é que vocês estão entendendo, que eu estou conseguindo ser clara com vocês, porque é uma grande diferença, né? Às vezes, né? Não somos nós que não entendemos, né? É que o que foi passado não ficou muito claro, né? Então, se eu estou conseguindo, eis o meu objetivo, né? Vamos lá. Vamos falar também aqui da concordância nominal. Concordância nominal, ela é bem rapidinho, tá? Eu não sabia que ia dar tempo de fazer as duas coisas. É por isso que eu deixei no material aí separadinho. Porém, vai ser muito bom, tá, gente? Já vamos falar dela. Então, quando fala em nome, a gente lembra de substantivo. Simples assim. E aqui, de novo, nós vamos ter uma regra geral. Nesta regra geral, gente, o que vai acontecer? Nós vamos entender que as classes gramaticais variáveis, sem ser o verbo aqui, porque é tudo em relação ao nome, agora ao substantivo, elas concordam com o substantivo. Então, o que eu fiz aqui, ó, o artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, eles devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se referem, tá? Então, vamos lá. Sim, Murilo, eles estão gravando aqui, tem em cima de mim um reloginho, tá? Então, eu sei que está sendo gravada, tá? Então, fica tranquilo. Aí, depois você pode pegá-la desde o comecinho, tá bom? Tá? Falta só meia horinha para acabar, tá bom? Aí, depois você vê. Assiste, que o que eu estou falando agora eu ainda não falei. Aí, depois você vê o começo que eu falei de concordância verbal. Uma não depende da outra, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo, eles devem concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, se agora aqui eu tenho brinquedos, eu vou entender que a palavra brinquedos é um substantivo, está no masculino e está no plural. Então, todas as classes gramaticais que acompanharem o substantivo brinquedos devem também ficar aqui no masculino plural. Então, nós vamos ter os, artigo, nossos, pronome, dois, numeral e preferidos, adjetivos. Todas essas classes gramaticais, elas, tá, flexionaram para concordar com o substantivo, tá bom? Tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho, ó. Tá? Olha isso aqui. Vamos recordar um pouquinho a função dessas palavras, ó. Artigo é uma palavra que acompanha o nome, ou seja, o substantivo, determinando-lhe, não é? Tá? Então, ele vai dar o gênero e o número aqui, não é? Se é feminino, se é masculino, se é singular, se é plural. O adjetivo, ele vai caracterizar o substantivo. Sempre que vocês lerem nome, lembra de substantivo. Já o numeral é a palavra que indica a ideia numérica, pode quantificar um substantivo. E o pronome, gente, o que ele faz? Indica o tipo de relação
entre o ser e a pessoa do discurso. O pronome é aquela classe gramatical que acompanha ou substitui o substantivo, tá? Então, é isso. Aí, olha, vamos entender o seguinte, tá? Ó, vamos lá. Nos casos particulares, aquele slide eu pulei porque eu já tinha falado, tá? Ó, nos casos particulares, as regrinhas especiais que nós também temos em concordância nominal, gente, são essas aqui, ó, tá? Vamos entender que as palavras menos, alerta e pseudo, elas são advérbios, elas pertencem, na língua portuguesa, a uma classe de palavras invariáveis, ou seja, elas não mudam, gente. Elas sempre vão ficar aí no singular, tá? Ou no plural, vai depender de como elas nasceram, tá? O que eu quero dizer é, não há flexão para essas palavras, tá? Então, vejam, não importa se são os soldados, eles estavam alerta. Eu não posso dizer que eles estavam alertas, né? Eu sei que são pessoas, mas eu não posso dizer que há menos pessoas, porque é errado. Há menos pessoas, tá? Aí vamos lá. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso. Elas têm uma particularidade, gente, tá? Quando elas estiverem aqui desacompanhadas, tá? Quando elas estiverem desacompanhadas de artigo, o que vai acontecer? Elas ficam invariáveis. Vejam, é proibido a entrada, cerveja é bom, coragem é necessário. Agora, se essas mesmas palavras estiverem aqui acompanhadas por um determinante, o que vai acontecer? Ah, nós vamos ter de deixá-la, essas palavrinhas, deixá-las aqui, tá? No feminino, olha, é proibida a entrada, a cerveja é boa, a coragem é necessária, tá? É uma regrinha aqui, tá? Para se lembrar, tá? Quando nós vemos aí na rua, é proibido a entrada, né? Tá ali, né? É proibido a entrada. Isso está errado, porque se é a entrada, ela está proibida. Outra regrinha interessante, gente, está aqui, ó. Essas palavrinhas, bastante, meio. Ainda mais o calor, né, Bia? É verdade, né? Ai, eu fico imaginando, né? Esse calor que tá, uma praia, uma cerveja, uma porçãozinha de alguma coisa, não é? É, mas, ah, depois que a gente passar no concurso, não é isso? É uma porção, isso mesmo. Depois que vocês passarem no concurso. Por que eu falo isso? Né? Porque enquanto vocês estão aí estudando, eu estou trabalhando com todos. Então, depois do edital, até eu vou à praia, né? Aí eu vou lembrar dessa frase, Bia. Isso, aí no caso estaria errada. Mas como ela disse, cerveja é bom de qualquer jeito, né? Foi aí que eu entendi o que ela quis dizer, né? Que cerveja seria bom de qualquer jeito, né? É o primeiro salário, gente, de vocês, tá bom? Aí eu posso entrar em férias, que vai ser missão cumprida, né? Vamos lá? Serviu-nos. Olha essas palavrinhas aqui, ó. Bastante, meio, pouco, muito e barato, tá? Elas têm, gente, quando elas têm valor aí de adjetivo, elas concordam com o substantivo, tá? Então, olha que interessante. Serviu-nos meia porção de arroz. Eu vou entender aqui que é metade. E se é metade, tem variação, tá bom? Se é metade, se é referente à metade, tem variação. Se fosse serviu-nos meio bolo, né? Então, também. Conversamos bastantes vezes. Sim, gente, o bastante, ele é aqui
né? Ele é flexionado para concordar com vezes, que é o substantivo. Para vocês saberem que o bastante varia, basta trocar por muito. É muito feio, concordo, Kate, porém é correto, né? Ó, se você trocar o bastante por muito e o muito variar, o bastante também varia, tá? Então vamos lá. Conversamos muitas vezes. Opa, o muito variou, então bastante tem plural, tá? Os automóveis estão caros, tá? As frutas estão baratas. Como eu já havia falado para vocês, já é 12:30, tá? Já é 12:30. Tudo bem? Tá? Agora, gente, quando tem valor de advérbio, ficam invariáveis, tá bom? Maria está meio aborrecida. Por quê? Agora é o modo como ela está. Então, eu vou falar um pouco. Se eu conseguir trocar por um pouco, o meio não tem variação, tá? Então, vamos lá. Maria está meio aborrecida, um pouco aborrecida. Os alunos são bastante estudiosos. Percebem, gente, que aqui vocês não conseguem trocar por muito, tá? Ou melhor, vocês conseguem trocar por muito, mas o muito não vai variar. Ó, os alunos são muitos estudiosos, vocês não conseguem falar assim. Então, tá? Não tem variação. Esses automóveis custam caro. Percebam que agora o caro é um modo como ele custa, não um modo do automóvel, tá bom? Não é em referência ao automóvel. As laranjas custam barato, tá? As laranjas custam barato, certo? Estamos muito cansadas. É o modo como eu estou, tá bom? Então, tomar cuidado aqui com essas palavrinhas, que se eles pedirem regra especial de concordância nominal, gente, são essas aí que vocês têm, tá bom? E aí, gente, nós temos também aqui esses adjetivos, tá? Anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, que eu nunca vi em prova, mas ele existe, né? E que ter, eles sempre vão concordar com o substantivo a que se refere. Então, se são os documentos, eles estão anexos, tá? Se é a carta, ela está anexa. Os documentos estão inclusos, tá? Porque são os documentos. Olha isso. Ela mesma, eu mesma, ele mesmo. Se houver mistura de gêneros, prevalece aí o masculino. Nós mesmos, certo? Eles estão sós. Não, meu amor. Gi, em anexo, ó, não, está assim, ó. Eu vou escrever aqui para você. Em anexo está correto. Em anexos não existe. Por quê? Quando você pega aqui, ó, se você escrever em anexo, você vai entender que você tem uma locução adverbial. É correto. A prova não gosta, tá? Vou ser bem sincera, a prova não gosta dessa expressão porque você não tem nada para fazer com ela, tá? Então, veja bem, em anexo. Aí, se você tivesse escrito assim, ó, os documentos em anexo, sem problema algum, tá bom? Só que se você escrever em anexo, se você puser a locução em anexo, você nunca vai variar essa expressão. Você nunca vai pôr um S aqui, você nunca vai pôr um AS aqui, em anexas, tá? É sempre ele assim, ó, em anexo. Você pode utilizar, tá? Aí você não tem que fazer a concordância com quem vem. Em anexo a carta, em anexo o documento, tanto faz. Agora, se você usar apenas o adjetivo da expressão, tá? Aqui, ó, tá? Ó, tá vendo, ó? É só o adjetivo, tá? Muito bem. Seguem anexos, tá? Apesar de parecer redundante, os seguem anexos,
está no Manual da Presidência da República, tá? O Manual Oficial de Redação. Então, a gente pode utilizar, tá bom? Tá? Seguem anexos os documentos ou seguem anexo os documentos. Agora, se o que seguir for no singular, aí você vai falar assim, ó, segue anexo o documento. Aí você tem que fazer a concordância verbal, porque o seguir é verbo, tá bom? A única coisa que não pode se mexer é o em anexo, tá? E olha aqui, estou, tá? Estou quite com você. Nós estamos quites. Muito obrigada, disse ela. E se for, ele diz obrigado, né? Tá bom? Pelas regras aí. Vamos fazer um exercício agora, que está acabando a nossa aula, tá? Vamos lá, pessoas? Eu estou vendo aqui que a moderadora da nossa live caiu, tá? Então, eu estava falando com ela aqui, tá? A probabilidade da gente cair é bem grande, tá, gente? Quando o moderador dá problema lá, tá bom? Vamos rezar para que está acabando a nossa aula, para que dê tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Todas as alternativas abaixo estão corretas quanto à concordância nominal, exceto, tá? Se é exceto, eu tenho que achar errada, não é? Bom, eu vi aqui que estava bem democrática as respostas, né? Nem tanto, entre C e D. Então, vamos lá. A C, tá certinha. Se é gramas, no sentido de quilo, o quilo é masculino. Então, quilograma é masculino também, certo? Então, 200 gramas de queijo, está certo. A errada é essa, gente. No desfile, moças, as mais elegantes possíveis. Então, aqui está errada. É a letra dado, tá? É 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas. Grama, o grama é masculino, tá bom? Por isso, gabarito dessa é a letra D de dado. E vamos fazer mais um enquanto a gente não cai.
Vamos ver? Seguem anexas. O que segue anexa? As fotos, então tá certinho. O que eu tenho? Muitos amigos, aqui tá certo também. É terminantemente proibido a entrada. Ops, tira o azinho daqui, aí fica certo. Ou troca essa palavra aqui por proibida. Paciência é necessário, tá certo? Coloquem a letra para mim, tá? Vamos lá? Aqui. Sami, pois. Mais alguém? Então vamos comentar. Elas mesmas providenciaram os atestados, que enviaram, se são os atestados anexos, tá? Enviaram anexos. Anexos a quê? Às procurações, como instrumentos, né? Como muitos instrumentos, bastantes instrumentos, só que eles foram malvados e puseram depois, né? Então, gente, tá? É bastantes. Como instrumento, bastantes, tá? Veja, como é que eu sei que é bastante? Porque instrumento é substantivo. Então, esse bastante aqui só pode ser, tá? Ali acompanhando o substantivo. Não tem verbo aqui para ele, tá bom? Então, é a letra A resposta, tá bom? O que confunde bastante é essa última aqui, porque eles fizeram o adjetivo ficar após o substantivo. E aí é óbvio, né, que confunde a cabeça da gente, não é, Mi? É isso que acontece, tá bom? Mas fiquem espertos, assim, quando vocês desconfiarem, né, pensa assim, quem a palavra está acompanhando? Se a palavra estiver acompanhando o verbo, adjetivo ou outro advérbio, ela não é variável, porque ela vai ser um advérbio. Mas se tiver acompanhando o substantivo, gente, se ela tiver eliminando eliminando, eu li a tua ali, ó. Se ela tiver acompanhando o substantivo, sempre vai ser variável de acordo com o substantivo, tá bom? Tá? Então vamos lá? Mais um, dá tempo de fazer mais um, tá? Vai passar uns 2 minutinhos aí, gente, mas tudo bem, não é? Porque caiu, deu aquele probleminha lá no começo, a gente dá uns descontinhos aí, tá bom? Então, mais esse exercício e pronto.
E aí, pessoas bonitas? Essa é bastante coisa, né? Vamos corrigir, gente. Vamos lá. Tá entre A e a D. Essa ela é complicada, né? Ela é complicadíssima. Por quê? Gente, ela engana demais. Engana, engana muito. Mas vamos lá. Vamos desvendar esses mistérios. Bom, vamos ver, ó. As ferramentas que julgo necessárias para você consertar o motor. Ei-las nesta caixa. Deixo anexa. O que eu deixo anexa? Uma relação delas. Então, tá correto, tá? Mas olha isso aqui. O que é louvável? São os esforços. Então, gente, são louváveis. São realmente louváveis os esforços, tá? São realmente louváveis os esforços. E outra, não são resultados? Aí o plural de qualquer é quaisquer. Então a errada, gente, é a letra B. Difícil, né, meu amor? Mas é treino, tá bom? Tá? E aí, gente, o que eu sugiro para vocês? Vamos lá? Assim, façam questões de provas, tudo bem? Ó, não necessariamente do Banco do Brasil, que seja da banca de vocês, sabe? Entra lá no Que Concurso, vocês podem fazer, faz que nem eu. A gente pode pegar 10 questões, fazer 10 questões por dia, gratuito, sem, né, ter que pagar nada para a plataforma deles. Mas tem tudo lá, vocês entram lá, aí vocês selecionam banca, Sesgran Rio, nível médio, coloca lá, assunto, concordância verbal. Vocês vão ter direito de fazer 10 exercícios de concordância verbal. Depois, no dia seguinte, põe lá concordância nominal, regência, e aí vai. E vocês vão estudando, tá bom? Olha, foi um prazer muito, muito grande ficar aqui com vocês hoje, tá? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade e a gente se vê, tá bom? Deixa eu ver, meu amor. Se começa hoje, não. Hoje eu não dou aula à noite, tá? Eu estou dando aula para o Banco do Brasil pela manhã, tá bom? Tá? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, pessoal. Tchau.